Beautiful. Nossa, eu tô parecendo um fantasma. Acho que eu dei uma pequena exagerada. Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia e como vocês podem ver de novo eu mudei de cenário. Não, só mudei pra receber uma pessoa que vai contar o caso de hoje, porque eu esqueci de me preparar para contar o caso para vocês. Então, eu chamei a Carla, que apresenta o podcast Drink com Crime, nos dias que eu não sei porque eu esqueci, mas que tá no Instagram dela, @drinkcomcrime. Então, no caso de hoje, eu vou me preparar para fazer o próximo caso, enquanto a Carla vai apresentar o Crime e Comédia dessa semana. Aí vocês não enjoam tanto da minha cara assim. Oi gente, tudo bom? Tô aqui pra contar hoje um caso de uma morte muito misteriosa que aconteceu no México. E como o Felipe não conhece esse caso, eu vou contar alguns detalhes. E essa é uma morte que a polícia local e as autoridades insistiam que era uma morte acidental, mas claramente tinha muita coisa ali mal explicada. E esse é um daqueles casos que toda a investigação e tudo que foi apresentado claramente te faz pensar que aquilo não foi uma morte acidental, os indícios no corpo e todo o cenário em volta do que aconteceu ali. Meu Deus. Então hoje falaremos da morte de Elijah Snow. E essa morte aconteceu num passeio de férias que o Elijah estava fazendo com a sua esposa no México para comemorar 10 anos de casamento. Meu Deus. E eles eram assim, aquele casal margarina, tipo um cara bonitão, boa pinta, todo em forma, era uma mulher muito bonita. Eles eram pais de 2 filhos e foram lá comemorar. 10 anos de casamento não é pouca coisa, né? É uma bela comemoração. E eles foram com os filhos? Não, eles não foram com os filhos, era para ser um passeio de casal. Então o casal, originário do Texas, nos Estados Unidos, foi para esse resort maravilhoso. Eles eram pais de 2 filhos, deixaram os filhos lá para poder realmente curtir a hospedagem num resort belíssimo. E esse era um local que eles já costumavam a frequentar, eles já tinham ido para esse resort algumas vezes, fazer um passeio ali a 2, né? E eles foram pro Royalton Chic Suites Cancún, que é um resort super luxuoso à beira-mar, com tudo incluso ali na zona hoteleira de Cancún. E eu entrei no site para ver os valores das diárias desse hotel. Então, hoje é aproximadamente R$ 1.700 a diária nesse resort. E existem quartos nesse mesmo hotel com valores de R$ 2.900 a noite. Eu já ia pensar que a morte acidental foi o preço do hotel, né? Vamos fazer um tintim com o nosso drink? Pra quem não sabe, a gente tá tomando vodka russa com taurina e cafeína. E o meu é uma Cuba Libre, assim, meio adaptada, mas é uma Cuba Libre. É, a gente, é que eu falo em plural. E essa é a nossa tacinha lá do nosso Drink com Crime, pra quem quiser conhecer. Então vamos lá. O casal acordou às 3 da manhã, num domingo, era dia 18 de julho, no ano de 2021, pra pegar um voo pra Cancún. E eles tinham acabado de chegar no hotel naquela manhã, então eles passaram um dia na piscina, eles foram pro quarto se arrumar e passear ali pelo hotel. Eles foram pra um restaurante asiático que tem lá, comeram comida japonesa e tudo mais. Ficaram mais um tempo bebendo no bar da piscina, mas a Jamie, a esposa, ela estava um pouquinho cansada, então ela decidiu que eles iriam voltar pro quarto, enquanto ele ficou para trás para curtir um pouquinho mais a noite lá no bar. A esposa foi dormir e ela ficou um pouco preocupada porque deu 4 da manhã e o marido não tinha voltado ainda pro quarto e ela resolveu dar uma volta pelo hotel e não o encontrou. Nesse momento ela resolveu então postar uma mensagem na sua página pessoal do Facebook dizendo, ó, a gente tá aqui em Cancún, mas meu marido tá sumido e eu vou começar uma busca aqui pelo hotel, pelos arredores. Então ela se juntou com alguns hóspedes e também a segurança do hotel lá do Royalton. Isso no mesmo dia que ele desapareceu? Isso no mesmo dia que eles chegaram em Cancún, foi o mesmo dia que ele desapareceu. Eles curtiram o dia na praia, curtiram o dia lá no bar, nos restaurantes, e aí ela foi dormir e ele falou, vou aproveitar o resto da noite. E ela foi dormir e ele simplesmente desapareceu. Foi quando a Jamie, a esposa, ela resolveu ligar pra polícia. Mas naquele mesmo dia, já era dia 19, né, na manhã do dia 19 de julho de 2021, o Elijah foi encontrado morto em circunstâncias muito misteriosas. O Elijah estava hospedado no Royalton Chic Suites, nesse resort maravilhoso com a sua
esposa, mas de alguma forma ele foi encontrado morto no resort ao lado, no Sunset Beach Resort. E ele, o Elijah, ele era um bombeiro americano de 35 anos. Então, assim, ele era um cara super preparado, super forte, crossfiteiro, como eu também sou. Eu também. Malhadão. E ele foi encontrado morto na janela de um banheiro do hotel vizinho. Era uma janela bem pequena, quadrada, que ficava no banheiro dos funcionários desse hotel. E essa janela era bem simples, ela não tinha nem mesmo um vidro, nada, apenas um buraco na parede. E a causa da morte do Elijah seria asfixia mecânica. Já tô pensando em coisas sexuais, mas eu vou ficar quieto. Tá. As autoridades mexicanas determinaram a causa da morte como asfixia devido à compressão torácico-abdominal. O torso dele estava pendurado para fora da pequena abertura e os pés estavam pendurados para dentro do banheiro. Eu imaginando aqui, parece então que ele estava fugindo do local. Então, a família não entende como que um bombeiro muito experiente, um cara muito forte, iria ali pro hotel vizinho. Primeiro, como que ele foi parar lá, né? Ele foi para um banheiro numa área escura, isolada, e ele decidiria entrar por uma janela minúscula. E a Jamie, ela disse assim: uma coisa eu tenho certeza, não foi um acidente. Ela estava muito furiosa porque o gerente geral lá do resort considerou a morte nada mais que um acidente trágico envolvendo um turista bêbado. Embora todo o corpo do Elijah tivesse coberto de hematomas e ele tivesse também um corte na cabeça, as autoridades mexicanas rapidamente rotularam a morte do Elijah como um acidente. E naquela tarde, a polícia disse que não havia crime. Ele estava tentando pular a janela de um banheiro, ficou preso, sufocou e morreu. Tipo assim, um acidente porque ele não queria usar a porta, ele queria pular pelo banheiro. Então, mas calma, tem alguns detalhes sobre esse caso. Enquanto as autoridades mexicanas insistiam que não tinha um crime, os familiares suspeitavam que ele podia ter sido morto até talvez um possível sequestro. E eu vou reconstruir a linha do tempo aqui para a gente entender melhor esse caso. Então, naquela noite, o Elijah e a Jamie, a esposa, tiveram uma pequena discussão e ela voltou para o quarto por volta de 21h30 e 22h. Os dois tinham consumido muito álcool e ele estava bastante embriagado. Ele tinha consumido várias margaritas durante aquele dia, num jantar uma garrafa de saquê e também tinha pedido um martini no bar quando encerrou aquela noite. E tem uma questão importante. Esse caso aconteceu agora durante a pandemia do Covid. Então, os bares por volta das 23 horas fechavam. Então, isso quer dizer que ele só poderia estar nesse local até as 23 horas. Só que o Elijah, ele chegou no outro hotel, no Sunset Resort, de alguma forma. E quem o encontrou foi um jardineiro que tinha ido lá por volta de 7 da manhã fazer os seus trabalhos e encontrou o seu corpo. Já estava morto e o corpo estava se projetando por essa janela minúscula de um banheiro dos funcionários. Só que esse banheiro estava trancado por dentro. Gente, é Locked Room Mystery. Eu lembro que recentemente eu aprendi esse termo, que é mistério do quarto fechado. E a gente fez um caso de 1922 sobre o mistério de quarto fechado. Geralmente é pra ficção, que é quando a pessoa é encontrada morta dentro de um aposento, que parece um acidente, mas está trancada a porta por dentro, por exemplo. Então não teria como alguém entrar, então fica meio que aquele mistério do quarto fechado. É mais ou menos isso, pelo que eu entendi. Então, e esse banheiro ficava ao lado de um palco de um teatro ao ar livre, onde alguns convidados tinham participado ali de um evento algumas horas antes. E como eu já falei, o corpo estava pendurado pelo lado de fora, ou seja, os braços estavam para fora da janela, o corpo estava para dentro e o corpo dele estava apenas a meio metro do chão. Os pés não alcançavam o chão, então o corpo dele estava a meio metro do chão, com os pés para dentro do banheiro e os braços e a cabeça para o lado de fora. E a Jamie só foi informada desses fatos, né, quando se encontrou com a polícia. É informada que seu marido estava morto. E ela estava devastada ali por ter perdido o amor da sua vida, o seu melhor amigo. E ela desabou ali no quarto do hotel, ficou chorando por horas e horas. Uma coisa que eu não entendi. No começo, aparentemente, ela tinha ido pro quarto e ele tinha ficado um pouco mais, como se fosse um combinado normal. Pelo que eu entendi, na verdade, eles tiveram uma briga e ela foi pro quarto.
Essa briga depois veio à tona, mas não foi uma baita discussão. É tipo assim, gente, a gente tá aqui num resort, eu quero dormir. E ele falou, mas eu quero curtir a noite. Então ela falou, então vai. Mas eu pensando, primeiro suspeito. Morre a mulher, quem é o primeiro suspeito? Marido. Morre o marido, quem é o primeiro suspeito? Mulher. Então eu tô pensando, tô meio suspeita, não sei, ela chamou a polícia rápido demais. Tô aqui pensando. A Jamie ficou muito devastada e ela foi tentar identificar se realmente era o marido, né? Ela tava num país estranho, só tava ela e o marido. Uma situação muito complicada, né? Mas eles não queriam lhe mostrar o corpo. Para ela, mostraram apenas fotos na tela de um computador. E ela teve que implorar para a polícia mexicana para que mostrasse mais fotos e para que ela pudesse tirar uma foto daquilo, né? Pegar o celular dela, fazer as fotos do corpo para mostrar para os outros membros da família e tudo mais. E quando a Jamie foi identificar o corpo, eles não deixaram ela ver, eles queriam apenas mostrar algumas fotos do corpo. Mas ela queria ter certeza que era o marido ali, né? Ela não tinha certeza que era ele, ela não viu o corpo, ela só viu fotos do corpo. E ela teve que implorar ali para que deixassem tirar algumas fotos dele, mas eles não deixavam. E naquele momento a polícia devolveu para ela também alguns bens que estavam com ele. Então seria a carteira de motorista, a identidade que ele carregava do corpo de bombeiros, mas não devolveram uma aliança que ele usava, uma aliança de borracha. Parece que eles tinham uma aliança de borracha que eles usavam enquanto viajavam e também devolveu algumas roupas para ela. E de acordo com a Jamie, o Elijah também carregava $100 e o dinheiro também estava desaparecido quando a polícia devolveu a carteira. Mas dentro da carteira tinham ainda os cartões de crédito. E mal a Jamie sabia que aquele pesadelo da vida real estava apenas começando. No necrotério, quando ele foi levado e ela foi identificar, né, o policial mostrou o rosto dele apenas numa tela de computador, mas se recusou a deixar ela ver o corpo ou a foto, ter uma cópia dela, por exemplo. Mas será que não é pra não traumatizar ela? Mas assim, imagina, você tá num país estranho, seu marido desaparece, aí vem a polícia que fala que seu marido tá morto, é claro que você quer ver, você quer ter certeza que é ele, né? Eu não faria questão. Não, eu acho que sim. Eu ia falar assim, acredito, e você não, nem foto, não, tá ótimo. Eu queria ver, e ela queria ver ele pessoalmente, e aí a polícia disse não, absolutamente não, e aí ela perguntou assim, mas por que eu não posso ver o meu marido se ele tá morto? Eu preciso ver o que aconteceu, eu preciso saber. E eles falaram, porque a sua morte não foi de causas naturais. E nesse momento de tensão, ela estava sem ninguém, ela não tinha ninguém da família, ela estava sozinha. Então, um funcionário do hotel acompanhou ela até a polícia para fazer esse reconhecimento, entre aspas. E aí, nessa hora, o funcionário pegou o celular dela e, imagine, ele falava mexicano, falava espanhol. Mexicano ele é, mas a língua ele falava espanhol. E aí, ele escreveu assim, em espanhol e traduziu para o inglês. Você tem dinheiro? E mostrou para ela. Aí ela, demorou a entender, né? Na verdade, a polícia mexicana queria que a Jamie pagasse para conseguir as cópias das fotos do marido no necrotério. Então ela teve que pagar $100 para ter acesso às fotos. E por mais $100 adicionais, a polícia deixou que ela fotografasse a foto. Então pegou seu celular e fez uma foto da foto para poder ter certeza que era o marido dela. Isso era permitido? Não, né? Você tá pagando uma propina pra polícia mexicana, $100 para poder ver as fotos. E para ver o corpo, quanto será que eles cobrariam? Então... E a Jamie já estava ali muito confusa, né? Ela até fala, assim, numa entrevista que ela deu para a revista People. Eu queria saber o que aconteceu com o mundo, porque tá tudo errado. Ela tá num país estranho, sem apoio nenhum. Todo mundo dizendo que o marido dela morreu de forma acidental, mas ela queria saber o que estava acontecendo. E ela ainda teve que pagar $100 para ver 4 fotos do marido. E mais $100 para conseguir fazer a foto. E sabe-se lá quantos dólares depois para destraumatizar. E a Jamie já estava muito confusa. Ela recebia ali muitas informações conflitantes da polícia. Os funcionários do hotel pareciam que não estavam querendo ajudar muito. E aí um policial local disse para Jamie que ele foi encontrado nessa janela e que não havia nenhum crime. Mas, ao mesmo tempo, na certidão de óbito, eles colocaram a palavra assassinato sem suspeita. Nenhum crime, só assassinato. E ela ainda disse assim numa entrevista, eu já estava confusa, porque eles estavam dizendo que não havia crime, mas era um assassinato sem suspeita e ele estava numa janela. Bom, aí o padrasto do Elijah foi para Cancún,
né, enquanto estava rolando tudo aquilo. E aí, finalmente, eles conseguiram ver o corpo numa funerária local. E haviam muitos hematomas no corpo, e ele ainda disse assim: não acreditamos que fossem consistentes com ele tentando escalar uma janela apenas, disse o padrasto. O nome dele é David Olszewski. Ele tinha um afundamento na cabeça e alguns pequenos cortes também no corpo. Teve uma entrevista que a esposa Jamie deu sobre esse caso e ela disse que a boca do Elijah parecia estar cheia de sujeira e de terra. E parecia que também tentaram colocar o corpo dele naquela janela, sabe? E pode ser que prenderam ele ali naquela posição e jogaram terra na boca do Elijah. Foi o que ela disse que parecia, né? E meio que as informações da autópsia batiam com isso, porque encontraram terra nos arredores da janela, também na garganta do Elijah, no esôfago e nos pulmões. Nossa, então ele foi enterrado vivo, praticamente. E aí vem uma parte muito polêmica desse caso. A Jamie, a esposa, ela decidiu cremar o corpo. Porque o Elijah, ele sempre disse que quando ele morresse, ele queria que o corpo fosse cremado. Eles tentaram ali discutir, levar o corpo de volta para os Estados Unidos, mas as autoridades mexicanas disseram que era muito trabalhoso, que demoraria mais de uma semana. Então ela optou por cremar o corpo dele lá no México e levar as cinzas e os restos para os Estados Unidos. O padrasto, ele dá uma entrevista e fala assim: naquela hora estávamos muito agoniados, era uma situação muito desagradável, estávamos tentando sair do México, voltar para o nosso país. E na hora ele concordou com essa ideia aí de ser cremado, né, de que o Elijah fosse cremado. Mas hoje, depois de tudo que aconteceu, ele questiona essa decisão. E eu vou explicar melhor, né? Parece que as autoridades mexicanas não estavam ali cooperando muito para ajudar a levar o corpo de volta para os Estados Unidos, né? E como eles queriam partir ali o mais rápido possível, e se eles fossem realmente levar o corpo, demoraria mais uma semana. Então, eles optaram para fazer a cremação lá e levar as cinzas para os Estados Unidos. Faz sentido que seja uma parte contraditória, porque ele foi declarado homicídio sem suspeito, pelo que entendi, mas a partir do momento que é homicídio, se você se livra de corpo, você pode estar se livrando de evidência. Porque assim, pelo que eu sei, pelo menos eu sei que aqui no Brasil é assim, se for uma morte suspeita, eles não autorizam a cremação, porque o corpo é um material ali, a prova do que aconteceu com aquele corpo, né? E lá, como a autoridade mexicana colocou depois como uma causa natural, depois de todo esse rolê aí, conseguiram cremar o corpo deles. Mas assim, as investigações estavam rolando, porque na cabeça da Jamie, da família, aquilo não era uma morte acidental, né? E quando eles voltaram pro hotel, tentando conseguir alguma informação do que tinha acontecido naquela noite, eles queriam o quê? Imagens de câmera de segurança, né? E o hotel se recusou a fornecer. E o hotel vizinho também disse que não ia fornecer nenhuma informação. E aí ela perguntou, mas por que vocês não podem fazer isso? Eu quero ver as imagens, né? Aí eles responderam, não, porque teve uma morte. E ela falou assim, mas esse é o motivo que vocês têm que me deixar ver as imagens. Aí o funcionário falou, não, sinto muito, a administração do hotel não deixa a gente passar essas fotos. E aí foi no hotel vizinho, a mesma coisa, e falaram, não, a gente também não vai passar as fotos. E aí, depois de muita insistência, tentando ter acesso a essa informação, eles foram informados que o hotel do lado, onde ele foi encontrado, o Sunset Royal, estava sem as câmeras funcionando. Que conveniente. Conveniente, né? Tanto a esposa quanto algumas revistas, a revista People, tentou entrar em contato com o hotel, com os dois hotéis, solicitando informação dessa morte e não foram respondidos. E aí depois perguntaram pro hotel que ele estava hospedado, o Royalton Chic, por que eles não deram as informações da câmera de segurança. E aí eles falaram, não, porque não aconteceu no nosso hotel, aconteceu no hotel vizinho, então a gente não tem que dar imagem nenhuma. Até que a Jamie ficou em tão desespero, porque aquilo para ela não era uma morte acidental, aquilo para ela era um crime, então ela queria achar um culpado. E aí ela queria que o FBI entrasse nesse caso. Entrou em contato com o consulado lá no México e aí eles responderam que as autoridades mexicanas já estavam fazendo a sua investigação, que já era suficiente, que o FBI não era necessário ser envolvido nesse caso. Quando entrevistaram o gerente-geral do Sunset Royal Beach Club, que é onde ele foi encontrado morto, o nome dele é David Barcenas, ele disse acreditar que não houve crime, que era só a morte de um jovem de 35 anos, que estava muito bêbado, que fugiu ali para o resort vizinho e que infelizmente acabou morrendo de forma acidental. Mas assim, essa é a grande questão, né? Como que ele chegou lá nesse outro resort? Será que ele foi por conta própria? Será que ele saiu andando, bêbado? Ou será que ele estava acompanhado de alguém? Será que ele estava num
outro lugar e foi levado para lá. Meu chute é acompanhado de alguém. Quando entrevistado, o padrasto dele, ele falou assim, ó, não sabemos como ele chegou lá. A gente acha que ele estava vindo da praia. Pode ser que ele estava bêbado, resolveu fazer uma caminhada e, de alguma forma, parou nesse outro resort. O padrasto disse que não fazia sentido que o enteado dele, um bombeiro de 80 quilos, extremamente em forma, muito experiente, acidentalmente se metesse num espaço tão apertado. E ele fala assim, meu filho é um cara do CrossFit, ele estava em excelente forma e não tinha uma grama de gordura no corpo dele. Ah, não era brincadeira quando você falou CrossFit. É. Era verdade. E ele fala assim, os seus ombros nem vão passar por aquele espaço tão apertado. Ele ficou pendurado pelas axilas e a cabeça dele, os braços estão para fora e o corpo para dentro. Ele realmente não cabia naquele espaço. Ele também não tinha lanterna e ele tinha deixado o telefone dele no quarto. E aí todo mundo fala, mas será que ele estava procurando um banheiro para fazer xixi? Mas ninguém entra pela janela do banheiro. E um cara que quer fazer xixi, ele vai fazer, ele não vai procurar um banheiro, né? Não, faz na rua mesmo. O padrasto acredita que ele, de alguma forma, foi assaltado ou espancado até a morte e que colocaram ele ali naquela janela numa tentativa de esconder o corpo, mas ele não cabia e acabou ali preso. Talvez eles fossem arrastá-lo para algum lugar no mato, mas aí viu que não tinha um lugar para esconder e aí enfiaram ali naquele buraco. A família acha que ele foi espancado até a morte. Calma, não teve solução, então? Foi classificado como uma morte acidental, que ele morreu por asfixia mecânica, acidentalmente, que não teria nenhuma pessoa envolvida nisso. Mas as marcas no corpo dele claramente indicam que tinha alguma coisa, mas ele tinha cortes nas costas, ele tem uma tatuagem. Nessa tatuagem, ao lado tem uns pequenos cortes, bem superficiais, não são cortes profundos, mas uma pessoa não conseguiria cortar suas costas. Ah, pode ser que ele caiu em cima de alguma coisa e se machucou. Então, basicamente, até hoje, não tem uma resposta sobre quem praticou esse crime, porque tá óbvio que é um crime que foi praticado. Então, a família até criou um abaixo-assinado, a gente vai deixar o link para vocês lá no change.org, solicitando que o caso fosse reaberto, fosse reinvestigado e que o FBI entre nesse caso, porque rola um conflito, né? Ele é um cidadão americano no México que morreu em circunstâncias muito misteriosas e que a polícia local meio que correu para que fosse uma morte acidental. Será que não é por conta da má publicidade? Imagine, um americano que morreu nos Estados Unidos pode prejudicar o turismo. Então, assim, dizendo que foi uma morte acidental, querendo ou não... Exato, e dentro das competências de território de investigação do FBI, normalmente quando é interestadual, ou seja, quando passa de um estado para o outro dentro dos Estados Unidos, já se envolve o FBI. Imagina se vai em outro país. Mas até agora o que a gente sabe é que o FBI não se envolveu, que a causa foi como causa acidental, mas as fotos da autópsia claramente mostram que ele tem marcas no corpo que seriam muito difíceis ele se infligir. Por exemplo, esse afundamento que ele tem na cabeça, sei lá, ele estava bêbado, caiu e depois se enfiou numa janela, não faz sentido. Não, é muito forte o afundamento. Mas sabe o que pra mim fez sentido? Asfixia sexual. Eu não sei porque eu acho que tem coisa de sexo aí envolvida. Uma das coisas que eu acho que rola muito lá no México é drogas. Nesse caso eu tenho duas teorias. Eu não acho que ele era um usuário de drogas. Ele acha que ele é um cara meio coxinha, assim, que não iria usar drogas. Mas pode ser que existe um cartel de drogas, pode ser que alguém tentou oferecer droga pra ele. Pô, chega um gringo lá, os mexicanos, vamos aí, experimenta. O cara deve ter ficado bravo e ele pode ter tido uma reação errada e os caras resolveram, vou bater nesse cara. Ou ele ficou muito bêbado, começou a falar merda pros mexicanos sobre aquela coisa. Number one, American number one. Sei lá. Pronto, irritou a galera errada e a galera falou, você vai parar numa janelinha. Então, eu até acho que eles podem ter batido muito no Elijah e aí colocaram ele lá na janela só numa tentativa de esconder o corpo dele. Mas talvez ele realmente não estava morto e como ele ficou naquela posição muito desconfortável, preso pelo abdômen, acabou realmente morrendo por asfixia mecânica. Mas o ponto principal é que eu acho que ele não entrou por conta própria naquela janela, ele foi colocado ali. Também acho, eu acho que ele inclusive poderia estar até morto quando foi colocado ali. Mas a causa da morte, como foi asfixia... Mas pelo menos numa das fotos,
O afundamento O afundamento da cabeça, ele não estaria consciente com aquilo, será? E uma das críticas principais em relação a tanto a atitude da esposa quanto do padrasto foi ter aprovado a cremação do corpo, que eles poderiam ter levado para um novo legista, para uma autópsia independente lá nos Estados Unidos. Acho que tendo essa autópsia independente nos Estados Unidos, com mais informações, a gente teria a real causa da morte. E aí sim, talvez o caso pudesse ser reaberto. Mas o fato do corpo ser cremado, a esposa e a família recebeu muitas críticas. Então, assim, até eu vi alguns comentários na internet. Então ela sabe que ele morreu porque estava muito bêbado, loucão, porque ela até deixou o corpo dele ser cremado. Porque, assim, eu não deixaria o corpo de uma pessoa com uma morte suspeita ser cremado tão rapidamente. Mas eu, ao mesmo tempo, penso, cada um age meio que instintivamente, ou não se sabe como cada um vai reagir diante de uma coisa que a gente imagina que nunca vai acontecer com a gente, né? A questão é que, nesse caso, eu jurava por Deus que no final você ia falar quem matou, não sei o que. Agora pronto, eu vou ficar pensando nisso a semana toda, porque esse caso tem muitas possibilidades. Exatamente. E pequena possibilidade de ser resolvido por causa, assim, da cremação, porque acho que grande parte das evidências estão no corpo. Eu acho que agora realmente a esposa está lutando para que o FBI entre no caso, para que seja reaberto, porque ela ficou viúva com dois filhos e era para ser uma viagem de lazer para comemorar 10 anos de casados e se tornou uma tragédia. Gente, e é isso. Eu terminei de fazer, quer dizer, na verdade eu exagerei de fazer o que eu fiz na minha cara, que eu tenho que depois lavar sei lá o que. Enfiei o lápis no meu olho, enfim, deu umas cagadas aqui, mas eu queria agradecer muito a Carla. Eu queria que você falasse agora sobre o calendário que você posta no seu Instagram, quando vai o Drink com Crime ao ar, porque você não me disse a mini bio. Eu pedi mini bio umas 5 vezes, tá, gente? Bom, o Drink com Crime tá em diversas plataformas de podcast. A gente também tem um canal no YouTube, mas é só áudio. Pra saber mais, pra saber o calendário de casos, vocês têm que entrar no nosso Instagram, no @drinkcomcrime, e lá a gente vai dizer quando tem casos. Geralmente são 3 a 4 casos por mês, mas a gente sempre posta com antecedência as datas dos próximos episódios. Então a gente tem mais de 70 casos lá, muitos inéditos aí do mundo do YouTube e do podcast. Então, se vocês puderem acompanhar a gente, eu vou ficar muito feliz. Obrigado, Carla. Vamos fazer um brinde. Um brinde a essa parceria, primeira parceria do Crime Comédia, mas minha segunda parceria com a Carla, porque eu tive o privilégio de ser convidado para contar uns casos com ela no podcast Drink com Crime. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que vocês estejam aqui semana que vem. O caso de hoje me deixou chocado. E é isso, gente. A gente se vê até mais. Tchau, tchau.